capítulo 37 do livro de Ezequiel. Quase que a gente não chega, né? O caminho é longo, mas tudo para Deus é assim, vale a pena. Capítulo 37, verso 1, quem achou, diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do... Até aí. Glória a Jesus. Estamos diante de um livro que vai contar a história do povo de Deus. E quando você começa a ler acerca deste livro, os primeiros capítulos, você vai perceber que o profeta que vai se destacar aqui, ele vai estar diante do rio Quebar, e segundo a Bíblia, estando ele no rio Quebar, a Bíblia diz que os céus vão se abrir. Ezequiel está diante do rio Quebar, e segundo a Bíblia, os céus vão se abrir. E detalhe, o texto diz que Ezequiel, ele vai ter visões de Deus. Porque todo ministério, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Toda chamada, ela tem o princípio, meio e o fim. Deus chamou, ou Deus levantou Ezequiel nesse exato momento, aonde o povo estava cativo, mas Deus queria se manifestar no meio do seu povo. Aí a Bíblia diz que o profeta Ezequiel será levantado. Só que você conhece a história. Ezequiel, ele passou mais ou menos 25 anos estudando para ser sacerdote. Ele ia assumir, ou ia ser sucessor
do seu pai, que também era sacerdote. Há uma expectativa grande. Por quê? Porque ele seria sucessor do seu pai. Mas aprove a Deus, irmão, todas as coisas. Aprove a Deus, irmão, todas as coisas. Não dá para se questionar a vontade de Deus. Talvez eu estou dizendo isso para alguém que já cantou, já sentiu Deus, permanece aqui, mas ainda não conseguiu perceber o propósito que Deus tem a realizar na sua vida. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E na maioria das vezes nós questionamos com Deus. Porque isso, porque aquilo, porque isso está acontecendo na minha vida. Só que Deus, Ele sempre tem a melhor direção. Aleluia. Deus sempre tem a melhor direção. Glória a Deus. É por isso que você está aqui nessa vigília, adorando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus te deu uma direção. Se fosse para escolher entre estar em casa e estar aqui, certamente você estaria em casa, mas o Espírito Santo de Deus te deu uma direção, e Ele lhe trouxe nesta noite, porque Ele quer mais uma vez falar com você. Aleluia. A direção de Deus sempre será a melhor, porque a Bíblia diz que o profeta Ezequiel não vai profetizar para os de fora. O profeta que está sendo levantado aqui não é para pregar para os estranhos. Ah, você não está aqui na vigília, não. O profeta que está sendo levantado por Deus não é para pregar para os de fora. Deus está dizendo: Ezequiel, estou te levantando para revolucionar uma geração que quebrou o princípio, que quebrou a aliança. E detalhe, Ezequiel, eu sei as suas condições, porque ninguém vem para cá dizer para mim que é forte o suficiente. Ninguém vem a dizer para mim que é forte o suficiente. Só que para manter ou para sobreviver, você precisa ser firme e forte naquilo que Deus lhe prometeu. Eu não estou dizendo naquilo que alguém disse e até hoje não aconteceu. Aleluia.
Glória a Deus. Eu sei que você não terá capacidade para fazer tamanha obra. Então, antes de começar a obra, eu vou colocar o meu espírito. Eu vou colocar o meu espírito, porque ele vai te dar graça, ele vai te dar força, ele vai, aleluia. Tem dia que a gente acorda não querendo cantar, tem dia que a gente acorda não querendo pregar, tem dia que a gente acorda atribulado, mas aí o espírito, ele vem, aleluia. Aí o espírito, ele se encarrega em fazer o seu papel. É quando você está fraco que ele se apresenta. É quando você está desanimado que ele entra em ação. Alguém chega na vigília como essa dizendo: eu não quero mais, eu não prego mais, eu não canto mais. Aí o Espírito está dizendo: vai voltar para casa diferente, vai voltar para casa renovado, ai Jesus, levante a mão quem está comigo na vigília. Levante a mão, porque eu tenho uma palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai te encher nesta noite, porque na obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Pergunta para quem está do teu lado: você depende de quem? Essa aqui. Vem. Fica de pé. Levanta. Levanta. Pastor. Levanta. Às vezes você até quer se levantar, mas não tem. Às vezes você até quer fazer, só não tem. Aí o Espírito entra em ação, porque ele sabe tamanha condições que nós temos. Aí Ezequiel, olha para cá para você pegar, recebe de Deus uma mensagem para um povo que não é estranho e que é um povo que quebrou o princípio, que quebrou a aliança. Só que Deus vai dar a um profeta uma mensagem. Todo profeta de Deus, toda mulher de Deus, ele carrega uma mensagem. E há quem diga que o século que nós estamos vivenciando, você tem que ter uma mensagem, mas essa mensagem tem que ser de acordo ao público. Só que, segundo a Bíblia, o profeta tem que ter uma mensagem, mas quem dá a mensagem é o profeta. Ezequiel, é só você fazer o seu papel, que deixa que eu faço. Aleluia. Eu sei que às vezes existem pessoas que não vai compreender. No princípio não vai compreender. Mas a nossa, olha para cá para você pegar, a nossa preocupação é fazer aquilo que Deus
Aleluia. Eu sei que às vezes, em meio a tantas coisas que nós estamos vivenciando, algumas frustrações. A gente prega tanto, canta tanto, profetiza tanto, e às vezes a gente não vê nas nossas vidas. Só que eu aprendo com ele, porque quem está dando a ordem não é homem. Quem está falando para ele entregar a mensagem, e a mensagem é para um povo. Olha para cá, um povo. Um detalhe, rebelde. E às vezes, olha para cá, nós estamos vivenciando uma geração que esqueceu que Deus não negocia para agradar ninguém. Você não está comigo aqui não. Deus não vai dar jeitinho para Juneiro. Deus não vai dar jeitinho para a Dona Maria, para a Dona Joana, para seu José. Ele não quebra princípio, aleluia. Uma vez Deus, toda vez Deus, é Deus para todos sempre, aleluia. E Deus está usando, olha para cá, Deus está usando a boca do profeta para profetizar. Ezequiel recebe a mensagem. O povo é de Deus, porque o povo não é do homem. O povo é de... O povo tem um povo. Então Deus vai tratar com o povo. Não precisa temer, só precisa fazer o que Deus está. Se vão aplaudir, se vão aceitar o seu ministério, eu não sei. Até porque, para nós que pregamos, a gente só acha que a mensagem fez efeito quando alguém no final bate no ombro e diz assim, ó, rapaz, você pregou, hein, cabra? Você pregou, mas a nossa maior preocupação não é essa. A nossa maior preocupação é fazer aquilo que o Espírito de Deus colocou no nosso coração. O teu compromisso é com Deus, porque foi Ele que confiou isso sobre você. Eu sei que às vezes o elogio de alguém, o incentivo de alguém nos joga pra cima. Mas se algumas pessoas não dizer que você não foi bem, fique. Tenha plena convicção que Deus não erra nas suas escolhas. A gente está vivendo um tempo tão difícil que a nossa maior preocupação não é mais agradar o Espírito, é viver para agradar as pessoas. E tem pessoas que até hoje estão mal, porque tentou agradar uma, não conseguiu. Tentou agradar duas, não conseguiu. E assim foi. E até hoje está frustrada. Mas o nosso compromisso como ministro do Evangelho, igreja eleita de Cristo, é estar debaixo da promessa. O povo é de Deus, o profeta é de Deus, o chamado é de Deus, a igreja é de
Olha para quem está do teu lado e diga: a sua casa é de Deus. Capítulo 37 de Ezequiel. A Bíblia, ou capítulo 37, começa dizendo: a mão. Vai para cá. A primeira coisa que a gente vai ver é que a mão. Alguém está se perguntando: de quem é a mão? Para que serve a mão? Para que serve a mão? A Bíblia diz que a mão não é a mão do homem, não é a mão do teu patrão, não é a mão do amigo, não é a mão do pastor, não é a mão da pastora, é a mão do. Olha para quem está do teu lado e diga: ai de nós, diga: ai de nós, se não fosse a mão, se não fosse a mão do Senhor, o pastor da igreja não estaria aqui. A pastora também não, aleluia. Os obreiros que estão na minha retaguarda também não. O público que está aqui também não. Mas graças a Deus, que a mão do Senhor, aleluia. Eu vou conjecturar para ver se você dá glória. O diabo preparou laço, armou laço, mas quando ele pensou em atacar, a mão de Jeová apareceu. Quando ele pensou, a mão do Eterno. A mão do Eterno sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre os teus projetos, aleluia. Talvez alguém disse assim: eu não vou para a vigília, mas a mão te trouxe, a mão te trouxe, aleluia. Quem sabe alguém disse: eu pensei que depois dessa ela não ia conseguir, mas a mão te trouxe. A mão leva, olha cá, a mão leva o profeta para um. A Bíblia diz que a mão do Senhor leva o profeta para um vale. Para um. Olha para quem está ao teu lado, diga: o profeta foi levado por Deus para um vale. Só foi um vale. Foi quantos vale? Um vale. Aí o texto diz que quando ele chega lá no vale, que a mão do Senhor coloca ele lá no vale. A Bíblia diz, olha a revelação que está no texto. Aqui eu não preciso inventar nada, porque está no texto. Ó, que a mão do Senhor colocou ele no vale e fez ele andar. Por quê? Porque no vale está cheio de ossos sequíssimos. Uma coisa é alguém passar fora. Uma coisa é alguém te ver fora. Uma coisa é alguém cantar fora do pregar fora do agora dentro do vale. Você não veio hoje para a vigília, não. Alguém está fora da sua situação e está dando opinião. Alguém está vendo você passar pelo processo e está dizendo assim: se fosse eu, porque a gente é assim, né? Se fosse
eu fazia desse jeito. Mas como não é você, fica na tua. Difícil é eu, se colocar no lugar de alguém. Agora, para opinar, aparece gente de... se fosse eu, essa vigília estava cheia. Se fosse eu, ia... Mas Deus conhece o coração dos seus. Alguém que está de fora está opinando. Mas aqui é diferente. Aqui Deus leva ele e coloca dentro do vale. Porque no vale, olha para cá, ou dentro dele, você não faz o que quer. Não anda como quer. Não prega como quer. Não vem para o culto no dia que quer. No vale, quem manda é ele. Aleluia. Pega na mão de alguém, balance e diga: no vale, quem manda é ele. Aleluia. No vale, quem dá ordem é ele. Vou liberar. Na empresa que tu trabalha, quem manda é o patrão. Na casa que tu mora, quem manda é você. Agora no vale, quem manda é ele. Quem ordena é ele. Quem dá a ordem é ele. Ele está no comando. E ele me colocou no vale. Mas lá no vale, não é eu que falo. Ele que vai me dar autoridade para falar. Porque tem gente que ela já está habituada a mandar. Tem gente que ela já está tão habituada a mandar que quando chega em alguns lugares, ela se torna alguém mandona. Já observou? Só que quando o Senhor leva o profeta e coloca ele dentro do vale, e ele me fez. E ele me fez. E ele me fez. Quantas coisas você não passou de segunda para cá? Quantas lutas não veio para que essa vigília não viesse a acontecer? Principalmente quem está na liderança abaixo de Deus. Todas as vezes que nós se colocamos de pé para fazer algo para agradar a Deus, certamente o inimigo da obra vai tentar nos atacar, vai tentar nos atacar, vai tentar fazer de tudo para nos paralisar, colocar desânimo, afronta e outras coisas mais. E detalhe, o ataque não vem de longe, vem de perto. O ataque não vem dos de fora. Mas eu fico do que a Bíblia diz. E ele me fez andar. A luta veio na segunda-feira, mas ele me fez andar. O diabo se levantou na terça, mas ele me fez andar. O marido se levantou em casa, mas ele me fez andar. A esposa reclamou da toalha que eu coloquei na cozinha, mas ele me fez andar. Eu vou liberar para quem veio adorar com a mão levantada para receber essa palavra. O inimigo fez uma reunião para tentar nos paralisar, para que
esse evento não acontecesse, mas a mão de Todo-Poderoso, ela nos fez andar. Aleluia, aleluia. Eu estou profetizando para quem está comigo na madrugada de hoje, cansado, ferido, mas ainda lá para Candoramasúria está vivo, porque ele te fé. Aleluia. Eu vou te dar um minuto para você dar glória para ele. Enche a casa de glória. Para vergonha do inimigo, o evento está acontecendo. Para vergonha do inimigo, o evento está acontecendo. O diabo está batendo cabeça. O diabo está batendo cabeça. Olha lá, eu fiz de tudo para ela parar. Ela não parou. Eu fiz de tudo para ele abandonar o altar. Ele não abandonou. Por quê? Porque a mão dele me fez andar. A mão dele me fez andar. A mão dele me fez andar. Aleluia. Aleluia. A mão me fez andar. Ele andou. Mas detalhe, ele não precisou pisar. Porque às vezes, a gente chega a um certo patamar da vida que a gente acha, isso aqui é do ser humano, que a gente é melhor do que, mas a gente não somos. Somos pó. Foi da onde que Deus ficou? Do pó da terra. E às vezes a gente chega de um certo patamar que às vezes, quando a gente se depara com uma situação quase idêntica a essa, às vezes o sentimento, isso é do ser humano, se a gente não vigiar, a gente se exalta com aquilo que não é nosso, é emprestado. Assim não está aqui. Só que a Bíblia diz que ele andou ao redor, mas ele não pisou nos ossos que estavam ali. E detalhe, secos. Olha o estado dos ossos. Se eu fosse lhe perguntar, certamente a sua resposta seria: não tem jeito, não tem solução. Mas Ezequiel recebe de Deus liberdade para andar. E detalhe, esse andar dele, ele está observando o estado daqueles. Porque você já observou que tem pessoas que sabem que você está enfrentando um processo, já viu que você está enfrentando uma situação, e às vezes pode te ajudar, mas não. Se você não pode ajudar, também não. Se você não pode estar lá, então você pode. Se você não pode contribuir, então você pode. Mas pelo amor de Deus, não se torna pedra de tropeço na vida de nenhum pequenino. Anda, Ezequiel. Observe, Ezequiel. Mas só que a palavra foi lida. Olha pra cá. Quando Ezequiel viu a situação de perto, aí a Bíblia diz que o Senhor
fez uma pergunta para ele: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel, irmão, é inteligente. Quem pergunta é Deus e quem responde é quem? A pergunta de Deus foi: poderão reviver esses ossos? Será que ainda tem jeito, Ezequiel? Será que ainda eu posso investir, Ezequiel? Irmão, você é um projeto de Deus. Esse humilde servo que está diante de você é um projeto de Deus. Só Deus faz isso. Aí Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu sabes. Senhor Jeová, tu sabes. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Nem sempre é aquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou desejamos. Mas o propósito de Deus sempre será o melhor para cada um de nós. Talvez você está vivendo no processo, está orando, está buscando, está subindo um monte, círculo de oração, campanha, e ainda não viu a porta que você tanto deseja, ainda não se. Mas tenha plena certeza de que Deus está trabalhando ao seu favor. Tenha plena convicção de que o que Deus está fazendo é para glorificar o nome dele. Aleluia! E quem não acreditou vai ter que ver a glória de Deus sendo manifestada na tua vida, na tua casa, no meio dos teus, para a glória e honra do nome do Senhor. Senhor Jeová, tu sabes. A ordem de comando é para ser obedecida. Manda quem pode e obedece quem tem. Aleluia. Se Deus está dando a ordem, o que é que eu tenho que fazer? Se Deus já deu a ordem, ô Moisés, diga ao meu, o povo não vai morrer em Piarote, o povo não vai morrer encurralado. Diga ao meu povo. Alguém está querendo ver o milagre, alguém está querendo receber o milagre, mas a ordem de Deus é o quê? Mas alguém está querendo ver a cura, mas Deus está dizendo: mas eu já liberei a ordem de comando, aleluia. Existem milhares e milhares de anjos guerreando ao seu favor, e Deus já liberou a palavra. A palavra não vem de baixo para cima, a palavra vem de cima para baixo. Mas então, Ezequiel, eu tenho uma notícia para dar para você, aleluia. Fique de pé comigo nesta madrugada. Então, Ezequiel,
Ezequiel, eu tenho uma ordem para liberar para você. Será através da tua vida que eu vou começar a trazer um avivamento novamente. Será, Ezequiel, através da sua vida que eu vou começar a botar as coisas no seu devido lugar. Será, Ezequiel, através da tua vida que eu vou devolver a vida novamente. Aleluia. Eu estou pregando para alguém que tem promessa nesta noite. Se você pode, pegue na mão de alguém e diga para ele: ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. A última palavra, aleluia, a última palavra, ela vem da boca de Deus para o teu coração. Então profetiza. Qual foi a ordem de Deus? Estou vendo nada, viu, Jeová? Mas já consigo. Viu aí? Mas já que o Senhor ou Noé constrói, Noé constrói, Noé, não estou vendo nada, mas Deus disse que ia mandar o dia e disse para Noé: eu não preciso ver, eu só preciso crer. No mundo físico nada está a, mas eu particularmente não vim aqui para dar um passeio. Eu não larguei a minha família em casa para dar um rolê. Eu vim por causa do propósito, aleluia. Eu vim debaixo de uma palavra profética para quem veio adorar. Eu sei que alguns irmãos já foram embora, glória a Deus por isso. Eu sei que alguns irmãos já cantou, já profetizou, aleluia. Tudo isso é para a glória de Deus. Mas o Espírito Santo, ele ainda brada no meu coração com uma palavra. Ainda tem vida para tua história. Ainda tem jeito para tua casa, ainda tem esperança para o teu futuro. Ezequiel, profetiza, profetiza, profetiza. Não tenha medo, mas pastor, a luta está grande. Pastor, o diabo se levantou. Quem deu a ordem garante. Ele bate, ele me pronderá, ele me camandoremaia, ele me camandoremassúria. Deus vai fazer algo novo nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, ele vai começar a renovar vidas, a encher crente. Um novo avivamento será derramado. Ainda tem aqueles que têm sede de Deus. Ainda tem uma juventude que tem sede de Deus. Ainda tem mulheres que têm sede de Deus. Ainda tem homens que têm sede. Aleluia. Então profetiza. Então profetiza. Ele me dará mandar a massúria. Ei, Satanás, aqui você não manda, aqui tem dono, e o dono é Jesus. A ordem já foi liberada, cadeia está sendo quebrada, o diabo está perdendo as suas forças, legião de demônio. Ele é bacante, ele me andará, ele me cadará súria. A autoridade de Deus está sendo derramada na vida de pessoas aqui. Profetiza, profetiza, profetiza.
Essa moça de vestido azul, de que mandou de prata, que minara sua. Eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos, que preparo tudo. E tudo tem tempo, diz o Senhor para ti. O tempo não é seu. O tempo é de Deus. A sua oração, Ele está dizendo, eu já ouvi. Ele mandou para tu pedir para ouvir a minha voz nessa vigília. Ei, fala comigo diferente, Deus. Te digo mais, estou preparando tudo para o seu amanhã. Enquanto eu falo contigo, eu vejo uma mão sobre a tua cabeça. Lemiancho, o teu sonho, aquilo que você pediu em oração. Eu sou Deus do recurso. Eu estou preparando algo muito grande, filha. Ele é pra Canchoremaia, mas tudo tem um tempo, tudo tem uma hora. Estende a mão para receber, porque nesta madrugada o Deus dessa igreja, Ele está derramando autoridade. Ele está derramando autoridade. E te diz mais o Senhor, a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Eu queria parar, mas não tem como. A tua palavra arde nos meus ossos. Eu queria abrir mão da chamada, mas o Deus dessa igreja está dizendo, a minha mão te sustenta. A minha mão te sustenta. A minha mão te sustenta. A minha mão te recebe o renovo. Recebe de praca andar a súria. Ele para capa de quebrar. Deus preparou essa vigília para te arrancar da zona de conforto. Chega de mimice. Chega de mimice. Aqui tem vaso, aqui tem profeta, aqui tem profetisa, aqui tem mulher de Deus, aqui tem jovem de Deus. Alabaia, alabacabandarabadai, ele me pronderê, ele me andará seré. Uma nuvem de glória entre nós. Aleluia, aleluia. Só quem está comigo, ele me dá. Aleluia. Recebe nesta noite. Profetiza. Profetiza. Deus, esse moço na portaria aí. O texto diz, e o Senhor lembrou de Ana. Não é que Deus esqueceu de Ana, é que chegou o tempo de Deus. O que Deus tinha reservado para a vida, há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Como é seu nome? É você que está aí, é você. Como é seu nome? Neto, há uma promessa de Deus na sua vida. E te digo mais, o inimigo preparou um laço ainda esses dias, mas Deus lembrou. Chega um vaso perto dele ali, encosta perto dele aí, varão. Isso. Soca pra cá. Quando o inimigo pensou que ia fazer o mal, aí Jeová chegou. Por intermédio do Elebacanchoremina,
livramento de morte para neto. Aleluia, porque aí o Senhor está me fazendo ver promessa. Diz para neto que ele tem promessa. Diz para neto que eu não me esqueci dele. Diz para neto que eu posso fazer mais. Diz para neto que eu sou Deus. E a porta que eu abro ninguém fecha. E a porta que eu fecho ninguém abre. Dá um abraço nele aí, varão. Alabaia, Surimina. Oh, glória. Então profetiza. Então profetiza. Aqui tem profeta. Aqui tem mulher de Deus. Aqui tem homem de Deus. Ele manda. Ele mandará mandar a Súria. Ele me cala, mandará mandar. Ele me prominar. Ele me cala, mandurimier. Abre a mão, mulher, para receber. Abre a mão para receber autoridade. Abre a mão para receber autoridade. Tu sabe que quem te chamou não foi homem, né, filha? Tu sabe que quem te escolheu não foi homem, viu? Não é para retroceder. Não é para engolir o que eu nem mandou na massúria. Que eu coloco aí nesse deprômia. Ezequiel não é para alabandar a Súria, engolir o rolo simplesmente e ficar dentro do ventre. É para entregar o que Deus está mandando, mulher. Porque quem garante é Deus. O Senhor está dizendo às vezes, o medo vem, hein? O medo vem, lá, Choremaia. Mas te digo nesta noite, eu te chamei como profeta na terra. E não tem para onde você correr. Porque eu sei da onde eu arranquei. Aleluia, aleluia. E te digo mais, te honrarei de uma forma tão grande que até quem se levantou vai ter que ver. Recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo. Enquanto eu falo contigo, há uma unção que desce sobre a tua cabeça. Há uma unção de autoridade. Aleluia. Quem está comigo na vigília, quem tem lepa canto, minara súria, então profetiza. Profetiza. Aí o texto diz que enquanto eu profeto, porque Ezequiel vai profetizar, mas ele não vai profetizar a vida dele. A novela, mas ele vai profetizar. Simplesmente a par, a palavra resolve tudo. Crente raiz já sabe, né? Quem gosta de oba-oba, mas quem é amante da palavra de fala. Você não está aqui não. Não tem uma geração por aí que quer pular, quer rodar, mas o alicerce do crente, o que liberta o homem, maconha, cocaína, crack e outras coisas mais. Mas quando a palavra chega, prostituição, tráfico, arma na mão, mas quando a palavra, banho de água de amor, banho de pipoca, mas quando a verdade chega, a madrugada toda cheirando, se prostituindo, mas quando
quando eu ouvi dizendo que a palavra liberta, que Jesus transforma. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ô pregador, a palavra é o suficiente, é claro que é. A palavra limpa. A palavra coloca tudo no lugar. A Bíblia diz que quando ele profetizou, ele disse: ó, se seco. Quem está comigo, fica de pé. Eu já estou encerrando a minha participação. Ai, ó, se seco. Ouve a palavra. A palavra é o suficiente. Aleluia, aleluia. Eu não estou falando da palavra do homem, eu estou falando da palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Aleluia, aleluia. Pega na mão de alguém e diga: a palavra traz avivamento, a palavra traz cura, a palavra traz libertação, a palavra, ela gera vida, ela gera, oh, aleluia, aleluia, a palavra vai gerar vida. Lázaro já tinha 4 dias, mas quando a palavra chegou, que disse Lázaro? Eu quero orar por você para encerrar minha participação. Foi Jesus que disse: nem só de pão viverá, mas de toda palavra. Pastor, pregador, pastora, obreiro, igreja, a palavra é o suficiente. Eu aprendi assim. E eu sei que aqui tem pessoas mais velhas do que eu, com mais experiência do que eu, e também aprendeu assim. Está escrito no texto, vou orar por você para a gente encerrar. Enquanto eu profetizo. Ele não tinha nem terminado, mas enquanto ele estava com reboliço, estava tudo parado. Quem quer nos ver parado? Quem quer te ver cabisbaixo? Que essa vigília não venha se resumir só aqui, só hoje. Que essa presença não fique só aqui, mas que ela nos acompanhe. Chega de viver no raso. Chega de viver de revelação dos outros. Deus quer se revelar para mim e para você. Não, fulano prega, ciclano prega, fulana canta e você. Tu és a atalaia de Deus. Eu vou melhorar para ver se o glória aumenta. Tu és ferramenta de Deus. O diabo, ele fica indignado quando vê você em atividade. Quando vê você fazendo a obra. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço, ossos com ossos. Oh glória, eu posso ser profeta na tua vida. Deus vai colocar tudo no lugar. Deus vai colocar tudo no lugar. Eu vou liberar. O que é teu, ninguém toma. O que é teu, ninguém toma. O que é teu de alabate. O que
que Deus preparou para a tua vida é teu. Diabo não toma, Exu não toma, obra de bruxaria não toma, inveja não toma. O que Deus te deu é teu. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diz: o que Deus te deu é teu. O que Deus te prometeu é teu. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Aleluia. Está vendo reboliço. Essa cidade, esse ambiente está sendo envolvido na glória de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Eu quero ver quem está comigo nessa peleja. Quem está comigo nessa peleja? Quem está comigo nessa balança? Quem está do teu lado? E diga: vamos guerrear. Vamos guerrear. Vamos guerrear. Diga para ele: vamos guerrear. Deus nos chamou para guerrear. Se tiver alguém sentado, você pega na mão dele, levanta ele e diga para ele: hoje eu vou orar por você e você vai orar por mim. Já vou encerrar. Hoje eu vou ser profeta para você aqui. Talvez alguém olhou para o seu traje, suas vestes, mas tu tem uma palavra de Deus para ele. Senhor nosso Deus, desde o início que o Senhor tem falado neste lugar, não, desde o início que o Senhor tem se manifestado nesse lugar, o Senhor usa quem quer, fala como quer, da forma que quer, e eu não tenho dúvida que nós vamos sair daqui forte, firmes, confiando mais ainda, glória a Deus, crendo na vitória, aleluia, e mais alicerçado na palavra. O vento pode até soprar, a tempestade pode até vir, mas nós estamos alicerçados na palavra. E eu profetizo na vida dos teus filhos que a tua palavra, ela vai fazer um grande mover nas nossas vidas. Como disse o Senhor Jesus para os discípulos naquele dia: vós estáis limpo pela palavra. Aleluia! Aleluia! Ainda bem que a tua palavra, ela é viva e eficaz. Ainda bem que a tua palavra, ela liberta o homem do pecado. Ainda bem que a tua palavra, ela muda a forma de pensar, ela muda a forma de falar, ela muda a forma de andar. A tua palavra transforma. É por isso que a tua igreja se reuniu nessa madrugada, só por causa da palavra, só por causa da palavra, só por causa da palavra, 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 palavra. E eu quero te pedir nesta noite, aonde tiver um crente que precisa do renovo, que precisa do renovo, que precisa do renovo, renova ele, renova ela, renova ele, renova ela, renova ele, renova ela, enche, 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 aleluia, que a tua presença possa permanecer, que a tua glória possa
possa permanecer. Queremos ir mais profundo. Queremos ir mais profundo. Queremos ter mais intimidade. Queremos ter mais intimidade. Oh, Senhor, que esta vigília ela fique marcada nas nossas vidas para a glória de Deus. Quem trouxe glória para Ele? Quem trouxe glória para Ele? Bate palma e glorifica o Rei. Adore a Ele. A glória é dele. O louvor é para Ele. A igreja é dele. Que Deus abençoe a todos. Eu já quero agradecer a minha rica oportunidade.